Olá! Na aula de hoje daremos continuidade ao estudo da termodinâmica. Falaremos sobre calorimetria e o princípio fundamental das trocas de calor. Vamos começar essa aula respondendo a seguinte pergunta: o que essas três imagens têm em comum? Geralmente, um abraço pode ser simplesmente uma demonstração de carinho, mas em determinadas situações pode ser para nos aquecermos. Para alguns, a imagem de uma banheira nos lembra a necessidade de tomarmos banho, mas para outros é um momento de relaxamento, principalmente quando a temperatura ambiente está muito baixa e o banho é quentinho, e isso nos aquece. Também um café quentinho pode ser um momento de relaxamento, mas também pode nos aquecer. Nessas três situações, pode-se dizer que temos a intenção de nos aquecermos, aumentar a nossa temperatura. E para isso, o nosso corpo precisa absorver energia. Devemos nos lembrar que calor é a energia térmica em transição de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Veja que nesta representação o corpo A cede calor para o corpo B. Em função disso, o corpo A diminui sua temperatura e o corpo B aumenta, até que a temperatura dos dois corpos se iguale. Ou seja, o sistema atingiu o equilíbrio térmico. Sendo calor a energia em trânsito devido à diferença de temperatura, sua unidade no sistema internacional é o joule, representado por J. Mas por razões históricas, é muito comum utilizar a unidade caloria, representada por cal. Uma caloria representa a quantidade de energia necessária para que 1 grama de água varie sua temperatura de 1 grau Celsius, em um local onde a pressão é igual a 1 atmosfera. Uma caloria equivale a 4,1868 joules. Não há necessidade de decorarmos esses valores. Geralmente, eles são fornecidos. Neste slide, temos uma representação do nome que se dá aos processos de mudança de estado físico. Vamos tomar como exemplo a água. Quando a água se encontra no estado líquido e muda para o estado sólido, chamamos esse processo de solidificação. O contrário se chama fusão. Quando a água se encontra no estado líquido e muda para o estado de vapor ou gás, chamamos esse processo de ebulição, ou vaporização, ou evaporação. Desses três processos, o mais lento é a evaporação. Um exemplo de evaporação é o que acontece com a roupa estendida em um varal. A ebulição é um processo um pouco mais rápido que a evaporação. É o que ocorre quando colocamos água para ferver. Nesse processo, formam-se bolhas. Já a vaporização é o mais rápido de todos. É o processo que ocorre quando deixamos uma gota de água cair sobre uma chapa ou dentro de uma panela muito quente. A gota nem chega a tocar a superfície, pois a parte de baixo da gota se aquece tanto que muda de fase rapidamente e começa seu movimento para cima, arrastando a gota e não permitindo que ela toque a superfície. Quando a água se encontra num estado de vapor ou gás e muda para o estado líquido, chamamos esse processo de liquefação ou condensação. Liquefação é o nome que se usa quando se forma a chuva. Já a condensação é o nome utilizado, né,
quando o vapor entra em contato com o vidro de um espelho, formando gotículas de água, por exemplo. Existem alguns processos um pouco mais raros que ocorrem quando um corpo passa do estado sólido para o vapor ou gás, sem que passe pelo estado líquido. Esse processo se chama sublimação. É o que ocorre, por exemplo, com a naftalina e o gelo seco. O contrário também pode ocorrer, e esse processo se chama ressublimação. Alguns autores também chamam a ressublimação de sublimação. Isso é o que ocorre quando forma-se a chuva de granizo. Em geral, quando resfriamos a água, ao atingir a temperatura de 0 graus Celsius, ela começa a mudar de estado físico. Porém, em raras ocasiões, é possível que ela continue no seu estado líquido mesmo abaixo de 0 graus Celsius. Ao se resfriar a água muito lentamente, algumas moléculas não conseguem se posicionar para formar a estrutura dos cristais no estado sólido, que é diferente do seu arranjo no estado líquido. As estruturas das moléculas são mostradas nessas duas primeiras imagens. Quando uma substância permanece no seu estado líquido, mesmo estando abaixo de sua temperatura de solidificação, dizemos que o líquido está num estado de superfusão ou sobrefusão, que é muito instável, de modo que uma simples agitação no sistema pode promover a solidificação de parte do líquido, quase que instantaneamente. Isso pode ser feito jogando-se dentro do líquido um pequeno objeto, e pequenos cristais começam a se formar a partir desse ponto. Outra forma é dar um pequeno chacoalhão ou ceder uma grande quantidade de calor rapidamente, como, por exemplo, pegando no corpo com a palma da mão. Quem costuma tomar uma cerveja, por exemplo, já deve ter presenciado esse fenômeno. Para que a cerveja não congele, evitamos balançar a garrafa e pegamos com a ponta dos dedos. Assim, se o líquido absorver energia lentamente, poderá realizar um processo no sentido oposto e não se solidificar. O primeiro gráfico, ele mostra o que geralmente acontece quando o líquido é resfriado. Ele diminui sua temperatura até começar a mudar de estado físico. E nesse ponto, sua temperatura permanece constante até a mudança de fase terminar. O segundo gráfico, ele mostra o líquido que se encontra num estado de superfusão, no ponto Y. Quando o líquido no estado de superfusão ele é perturbado, ele aumenta sua temperatura rapidamente até atingir a temperatura de solidificação. E parte de seu líquido se solidifica, ficando uma mistura de sólido e líquido. A massa de líquido que se solidificou perde energia para que todo o líquido aumente sua temperatura, até atingir a temperatura de solidificação. Um corpo ou sistema, ao trocar calor, normalmente varia sua temperatura, mas pode também mudar de estado físico. E neste caso, o corpo ou sistema mantém sua temperatura fixa. A quantidade de calor que, absorvida ou cedida por um sistema e que provoca nele apenas mudança de temperatura, chama-se quantidade de calor sensível. Esta situação está sendo representada nesta primeira imagem. A quantidade de calor que, absorvida ou cedida por um sistema e que provoca nele mudança de estado físico, sem mudar
a temperatura, chama-se quantidade de calor latente. E esta situação está sendo representada nas 3 imagens abaixo. Experimentalmente, verifica-se que a quantidade de calor trocada por um corpo ou sistema é diretamente proporcional à variação de sua temperatura. A constante de proporcionalidade é definida como sendo capacidade térmica. Define-se então matematicamente capacidade térmica, C, como sendo igual à quantidade de calor sensível, Q, dividido pela variação de temperatura, T. Da forma como foi definida, a unidade de capacidade térmica é caloria por graus Celsius. Se a capacidade térmica for igual a 1 caloria por grau Celsius, isso significa que é necessária 1 caloria para que o corpo varie sua temperatura de um único grau Celsius. A capacidade térmica representa a quantidade de calorias necessárias para que o corpo sofra uma variação de sua temperatura de 1 grau Celsius. Isso significa que a capacidade térmica é uma propriedade macroscópica, uma propriedade do corpo e não do material do qual ele é feito. Vamos realizar uma atividade. Exemplo 1. Um corpo de capacidade térmica igual a 25 joules por grau Celsius está inicialmente à temperatura de 30 graus Celsius. Se esse corpo receber uma quantidade de calor Q igual a 200 joules, qual será sua temperatura final? Suponha que não haja mudança de estado físico. Resolução. De acordo com o enunciado, podemos perceber que a quantidade de calor envolvida promoveu uma mudança de temperatura. Sendo assim, a quantidade de calor envolvida é uma quantidade de calor sensível. Utilizando a fórmula para a definição de capacidade térmica, teremos que capacidade térmica é igual à quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Substituindo os valores dados no enunciado, teremos que 25 joules por grau Celsius é igual a 200 joules dividido por T menos 30 graus Celsius. Realizando os cálculos, chegaremos que a temperatura final é igual a 38 graus Celsius. Se capacidade térmica é a quantidade de calor necessária a um corpo feito de um determinado material para variar sua temperatura de 1 grau Celsius, o que seria a quantidade de calor necessária a 1 grama de um determinado material para que esse 1 grama varie sua temperatura de 1 grau Celsius? Esta grandeza é definida como sendo o calor específico e que será representado pela letra C minúscula, enquanto que o C maiúsculo representa a capacidade térmica. Veja que da forma como definimos o calor específico, ele é uma grandeza microscópica e, portanto, do material. Claramente, podemos determinar a capacidade térmica do corpo multiplicando a massa desse corpo vezes o calor específico, ou seja, o Czão, que é a capacidade térmica, é igual à massa, m, vezes o Czinho, que é o calor específico. Da mesma forma como foi definido, pode-se verificar que a unidade de calor específico é igual à unidade de capacidade térmica dividido pela unidade de massa. Portanto, caloria por grama grau Celsius. Temos aqui uma tabela que representa os calores específicos de alguns materiais. Desses,
Geralmente, o que devemos guardar é o calor específico da água, que é igual a 1 caloria por grama grau Celsius. Veja que, da tabela, o maior calor específico é o da água. Portanto, se corpos desses materiais forem submetidos à mesma fonte de calor, a água é a que mais irá demorar para variar sua temperatura. Por isso, geralmente, por volta de meio-dia, a água do mar está mais fria que a areia da praia. Já durante a noite, parece o contrário, pois a energia absorvida pela água durante o dia ainda não foi perdida. Vamos agora discutir sobre a quantidade de calor envolvida durante a mudança de estado físico. Experimentalmente, verifica-se que a quantidade de calor necessária para que um corpo mude de estado físico é diretamente proporcional à sua massa. A essa constante de proporcionalidade chamamos de calor latente de fusão ou calor latente de ebulição, e que será representado pela letra L maiúscula. Sendo assim, chega-se à seguinte expressão, que a quantidade de calor Q é igual à massa m vezes o calor latente L. De acordo com essa fórmula, a unidade de calor latente é igual à unidade de quantidade de calor pela unidade de massa. Portanto, caloria por grama. O calor latente L representa a quantidade de calor necessária para que 1 grama do material mude de estado físico. Portanto, ele é uma propriedade do material e não do corpo. Temos aqui uma tabela com alguns valores de calores latente. Não é necessário decorar nenhum valor, mas seria bom guardar o calor latente de fusão da água, que é igual a 80 calorias por grama. O calor latente de solidificação da água é menos 80 calorias por grama. O sinal negativo é para indicar que a água estaria perdendo energia nesse processo. Vamos a mais uma atividade. Exemplo 2. O ponto de fusão do chumbo é 327 graus Celsius e seu calor de fusão é 5,9 calorias por grama. Se tivermos um bloco de chumbo a 327 graus Celsius, de massa 100 gramas, qual será a quantidade de calor necessária para fundir esse bloco? Resolução. De acordo com o enunciado, o chumbo realizou uma transição de fase, pois fundiu. Portanto, a quantidade de calor envolvida nesse processo é uma quantidade de calor latente, dado pela fórmula. Quantidade de calor latente é igual a massa vezes o calor latente. Substituindo os valores dados no enunciado, teremos que a quantidade de calor latente é igual a 100 gramas vezes 5,9 calorias por grama. Realizando os cálculos, encontraremos que são necessárias 590 calorias para fundir um bloco de chumbo de 100 gramas. Vamos agora abordar o princípio fundamental das trocas de calor. Quando 2 ou mais corpos são colocados em um ambiente isolado termicamente, ocorre uma troca de calor entre eles, até que seja atingido o equilíbrio térmico. Corpos de menor temperatura absorvem calor, que é positivo, e corpos de maior temperatura cedem calor, que é negativo. Como o calor é energia, e sabendo que a energia não pode ser criada e nem destruída, a quantidade de calor recebida por um corpo
deve ser igual à quantidade de calor cedida por outro, porém de sinal contrário. Isto significa que, se somarmos essas quantidades, o valor total deve ser igual a zero. Ou seja, a soma das quantidades de calores recebidas mais as somas das quantidades de calores cedidos deve ser igual a zero. Esta relação é conhecida como o princípio fundamental das trocas de calor. Quando se vai ao supermercado, é muito comum encontrarmos alimentos que têm em seu rótulo as informações nutricionais. Dentre elas, a quantidade de energia contida em uma certa porção desse alimento. Atualmente, no Brasil, essas informações estão em unidades de caloria. Porém, não sendo uma unidade do sistema internacional, o governo tem cobrado das empresas do setor de alimentos que essa informação esteja em joules e não mais em calorias. Esse fato pode ser constatado nessas duas imagens. Vamos ao nosso terceiro exemplo. Exemplo 3. Em um calorímetro de capacidade térmica desprezível, há 660 gramas de água a 20 graus Celsius. Jogando dentro do calorímetro uma bola de alumínio de massa 300 gramas, a temperatura de 240 graus Celsius, qual será a temperatura do conjunto no equilíbrio térmico? São dados que o calor específico da água é igual a 1 caloria por grama grau Celsius e o calor específico do alumínio é igual a 0,22 calorias por grama grau Celsius. Resolução. Como existem vários corpos trocando calor, então vamos utilizar o princípio fundamental das trocas de calor, que diz que a soma dos calores recebidos mais a soma dos calores cedidos deve ser igual a zero. De acordo com o enunciado, todos os calores envolvidos são quantidades de calores sensíveis, pois não ocorre transição de fase. Deve-se também perceber que o calorímetro, que é o reservatório térmico, tem capacidade térmica desprezível. Isto significa que ele é ideal, ou seja, ele não participa das trocas de calores. Se não fosse ideal, teríamos que considerá-lo em nosso cálculo. Sendo assim, temos que a quantidade de calor da água mais a quantidade de calor do alumínio é igual a zero. Substituindo cada Q pela fórmula de quantidade de calor sensível, teremos que a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água mais a massa de alumínio vezes o calor específico do alumínio vezes a variação de temperatura do alumínio é igual a zero. Sabendo que ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial, e que no equilíbrio térmico a temperatura final da água deve ser igual à temperatura final do alumínio, teremos que a massa da água vezes o calor específico da água vezes o T final menos o T inicial da água, mais a massa de alumínio vezes o calor específico do alumínio vezes a temperatura final, que é a mesma da água, menos a temperatura inicial do alumínio, é igual a zero. Substituindo os dados do enunciado, teremos então que 660 vezes 1 caloria por grama grau Celsius, vezes a temperatura final da água, menos 10 graus Celsius, mais 300 gramas vezes 0,22 calorias por gramas grau Celsius, vezes a temperatura final do alumínio, que é igual à da água, menos 240 graus Celsius é igual a zero. Realizando os cálculos, encontraremos que a temperatura de equilíbrio é igual a
340 sobre 11 graus Celsius, que é aproximadamente 30,9 graus Celsius. Veja que a resposta faz sentido, pois a temperatura de equilíbrio ela deve estar entre o maior e o menor dos valores das temperaturas iniciais. Com isso, encerramos mais uma aula. Até a próxima!